O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. É Rafael Lopes. E começamos este Jornal das Duas com o Primeiro-Ministro, que pede mais competitividade para que Portugal consiga desenvolver-se sem ficar dependente de fundos europeus. Luís Montenegro sublinha que Portugal tem a obrigação de não desperdiçar oportunidades, mas ressalva que ficar apenas à espera de fundos europeus não é um cenário que esteja em cima da mesa. Num discurso no âmbito da criação da Universidade Técnica do Porto, o Primeiro-Ministro explica que está a ser negociado a longo prazo o orçamento da União Europeia, embora Portugal tenha de estar focado num desenvolvimento independente. Nós estamos a discutir neste momento na União Europeia as diretrizes do próximo quadro financeiro plurianual, para sintetizar do próximo ciclo de fundos. Nós, Portugal, temos cada vez mais a obrigação de não desperdiçando e descurando as políticas de coesão, nos colocarmos acima da necessidade de estarmos permanentemente à espera de fundos para podermos desenvolver-nos e para podermos financiar o nosso investimento, mas devemos estar muito focados naquelas que são as transformações e os grandes movimentos que estão a operar-se à nossa volta. Declarações de Luís Montenegro na cerimónia que marca a criação da Universidade Técnica do Porto, a deixar claro que Portugal não pode estar dependente dos fundos europeus. O Primeiro-Ministro apenas discursou no evento, não falou aos jornalistas presentes no local. Pela quarta vez seguida, a dívida pública portuguesa voltou a subir em abril. Está agora acima dos 287 mil milhões de euros, é um aumento de quase 4 mil milhões face ao mês passado. Segundo o Banco de Portugal, os dados refletem a crescente procura por certificados de aforro e o aumento dos títulos de dívida, que registaram uma subida de 3 mil milhões e meio de euros. Isto numa altura em que o crédito à habitação também disparou. E ao ritmo mais rápido, em mais de 20 anos. Teve o maior crescimento anual desde fevereiro de 2023. Os dados são também do Banco de Portugal, dão conta de uma subida que em abril ultrapassou os 10% face ao mês de março. O aumento é de cerca de 3 mil milhões de euros, o que eleva o volume total do crédito à habitação para mais de 114 mil milhões de euros. A Carris admite que está a fazer de tudo para sair por cima do processo relacionado com o acidente do elevador da Glória. O acidente do elevador aconteceu em setembro do ano passado. Um descarrilamento matou 16 pessoas, deixou 2 dezenas de feridos. O elevador deixou de circular, obrigou a uma atenção redobrada a outros equipamentos semelhantes. O presidente do Conselho de Administração da Carris foi confrontado com as buscas que a PJ realizou à sede da empresa no final da última semana. Rui Lopo avisa que não quer comentar nada sobre a investigação, visto que está em segredo de justiça, mas adianta que a Carris está a fazer de tudo para sair por cima de um processo que deixa o nome da empresa manchado. Ainda bem que se está a trabalhar para apurar a realidade daquilo que possa ter acontecido. E só depois, na posse da informação técnica e tudo aquilo que se possa apurar, é que nós comentaremos. Estamos a trabalhar muito para situações complexas, na dinâmica de uma empresa com a complexidade da Carris, possam ser verificadas por toda a gente. E é esse o nosso esforço, é de trabalhar muito para que a Carris saia por cima de um processo que machuca muito uma marca com a identidade como a Carris tem na cidade de Lisboa. Rui Lopo, em declarações, aqui um registro da agência Luz, à garantia do presidente do Conselho de Administração da Carris, à margem de uma cerimónia de apresentação de 15 novos autocarros elétricos. Nas buscas da semana passada, a CNN adiantou que estão a ser investigados crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança e que os visados são responsáveis da Carris e também da empresa Main, que estava subcontratada para fazer a manutenção do elevador.
O metro do Porto garante o funcionamento parcial da linha amarela entre as estações de Santo Ovídio e o Hospital de São João no dia da greve geral. Em comunicado, a transportadora informa ainda que o tronco comum entre as estações da Senhora da Hora e o Estádio do Dragão vai estar em funcionamento, mas em frequência reduzida. O metro do Porto avisa que os efeitos da greve já se vão sentir no final do dia de terça-feira, com as últimas partidas em todas as linhas da rede a terem lugar entre as 10 e as 11 da noite. Nas linhas que vão estar a operar na quarta-feira, o dia da greve geral, a frequência de passagem vai ser de 15 minutos entre as 7 da manhã e as 8 da noite. Já em Lisboa, o metro vai estar totalmente parado a partir das 11 da noite. A partir de terça-feira não está previsto qualquer tipo de serviço na capital. O Procurador-Geral da República diz que a proteção das crianças no espaço digital é um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas. No Dia Mundial da Criança, Amadeu Guerra pede mais atenção aos jovens. Fala num desafio em que não basta reagir, mas onde é preciso antecipar os riscos. Na abertura da conferência Crianças Sem Rede, a proteção da criança na internet, Amadeu Guerra pede um reforço dos mecanismos de proteção dos mais novos. O Procurador-Geral da República disse estar preocupado com a realidade atual. A velocidade a que evoluem os riscos digitais supera frequentemente a capacidade de resposta dos sistemas jurídicos tradicionais. E é precisamente por isso que a proteção de crianças no espaço digital se afirma como um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas. Um desafio onde não basta reagir ao dano já consumado, é necessário antecipar riscos, desenvolver mecanismos eficazes de prevenção, reforçar a cooperação internacional e assegurar que a inovação tecnológica permanece subordinada ao respeito pela dignidade humana. As palavras de Amadeu Guerra a pedir mais mecanismos para defender as crianças e a dizer que a proteção dos mais novos é um dos maiores desafios das sociedades contemporâneas. Portugal condena a intensificação das operações militares israelitas no Líbano. É o que se pode ler numa nota publicada na última hora pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros na rede social X. O Ministério tutelado por Paulo Rangel pede o fim dos ataques na região e sublinha a necessidade do cumprimento do cessar-fogo em vigor. O governo português encoraja ainda as negociações em curso para que continuem e elogia a coragem do governo libanês a enfrentar o Hezbollah. Ainda sobre esta ofensiva de Israel no Líbano, do Irão chega a ameaça de consequências. Sem entrar em detalhes, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão deixa um alerta. A incursão israelita em território libanês representa uma violação do cessar-fogo. Abbas Araghchi culpa ainda os Estados Unidos e Israel por eventuais consequências, numa altura em que o governo israelita admite avançar com ataques aos subúrbios da capital libanesa de Beirute, onde se localiza o quartel-general do Hezbollah, algo que Tel Aviv se tinha comprometido a não fazer, pelo menos durante o cessar-fogo. Nas últimas horas, as forças de Tel Aviv têm vindo a tomar controle de cada vez mais posições em território libanês ao longo da fronteira entre os dois países, numa alegada tentativa de criar uma zona tampão para proteger as comunidades do norte de Israel de ataques protagonizados pelo Hezbollah. Tempo agora para o desporto. Portugal começa hoje a concentração com vista ao Mundial de Futebol. Os escolhidos de Roberto Martínez juntam-se na cidade do futebol, em Oeiras, mas apenas 23 dos 27 convocados, os 4 jogadores do PSG que fazem parte da lista portuguesa, Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos e João Neves, chegam mais tarde. Têm alguns dias de férias após terem ganho a Liga dos Campeões ao serviço da equipa francesa. Portugal vai ficar em estágio na cidade do futebol. Apenas no dia 12 de junho parte para os Estados Unidos, rumo a Palm Beach. Antes cumprem 2 jogos de preparação, frente ao Chile e frente à seleção da Nigéria. Para hoje está marcado o primeiro treino, com Roberto Martínez a orientar os trabalhos da Seleção Nacional a partir das 6 da tarde. Vamos ainda, José, a outras notícias que estão a marcar a atualidade nesta tarde. O Irão autorizou a passagem de 15 navios pelo Estreito de Hormuz, incluindo petroleiros. A notícia dada pela Reuters. As Forças Armadas iranianas anunciaram a passagem destes navios, que foram autorizados por se terem coordenado com a Guarda Revolucionária do Irão. O presidente francês diz ter tido uma conversa ao telefone com Donald Trump sobre o Médio Oriente e sobre as negociações com vista a um cessar-fogo. Na rede social X, Emmanuel Macron disse que elogiou os esforços determinados de Trump, que está a liderar
para tentar obter um acordo. Diz ainda o presidente francês que a França está disponível para ajudar nas diligências até que exista um entendimento. O Banco Português de Fomento vai emprestar 1.000 milhões de euros a empresas e entidades públicas com atividades afetadas pelas tempestades no início do ano. A informação é dada pelo presidente da organização, Gonçalo Regalado, em conferência de imprensa. Do valor total, há 500 milhões de euros para pequenas e médias empresas, em empréstimos até 12 anos, sendo que as candidaturas terão de ser feitas diretamente junto do Banco de Fomento. Há mais de 250 milhões de euros em financiamento, mas, nesse caso, as candidaturas terão de ser feitas através dos bancos comerciais. Por fim, vão ser disponibilizados 250 milhões de euros em entidades públicas para financiamento de infraestruturas, sendo que aqui o empréstimo tem um prazo de 30 anos.